o nossa mais um devocional, né? Da nossa jornada aqui de exposição da palavra de Deus. Durante esses dias, alguns pastores, alguns irmãos estiveram trazendo aí uma palavra do Senhor. Já foi exposta para nós a carta de Paulo aos Filipenses e iniciamos a carta de Paulo aos Colossenses. Ontem o pastor Wanderson trouxe o capítulo 1 e hoje estaremos aqui trazendo o capítulo 2 de Colossenses. Espero que este tempo que nós vamos passar aqui na presença de Deus lhe edifique bastante, que você cresça na graça e no conhecimento. Saudando já todos os irmãos que estão aí entrando e os que vão entrar posteriormente. Vamos orar? Senhor, nesse momento eu quero te agradecer por estar aqui na tua presença, te agradecer pela vida de cada um que está adentrando agora, Senhor, aqui neste canal, pessoas que vão ver e assistir depois, que o Senhor abençoe e alcance-os, cada um com o teu poder, com a tua unção e com a tua graça. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos. Traz a iluminação e a inspiração da tua palavra aos nossos corações, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Desde já eu gostaria que você tomasse aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, a carta que nós estamos estudando. Vamos para o capítulo 2. Nós vamos ler aqui alguns textos, alguns versículos. Diz assim: Por isso desejo que entendais inteiramente como é grande o combate que tenho em seu nome, por vós, bem como pelos de Laodiceia, e por muitos outros que nunca vieram ou nunca viram a minha face pessoalmente, a fim de que os seus corações sejam confortados, vivendo unidos em amor, e assim alcancem toda a riqueza do pleno entendimento para conhecer o mistério de Deus. De novo, para conhecer o mistério do Deus e Pai, a saber, Cristo. No versículo 3 ele diz: no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E isto digo a fim de que ninguém vos iluda com discursos de palavras sedutoras, pois mesmo estando ausente na carne, certamente estou convosco em espírito, regozijando-me ao ver como vós ordenadamente estáis vivendo, bem como a firmeza da vossa fé em Deus. Assim como recebestes a Jesus Cristo, o Senhor, continuai a caminhar nele, enraizados e edificados sobre ele, estabelecidos pela fé, assim como fortes instruídos, nisso com abundando nisso com ação de graça. Vede que entre vós não haja ninguém que vos escravize através de vãs filosofias, que não passam de meras falácias, enredando-vos através de tradições humanas ou regras elementares, segundo o mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós somos completamente completos nele, o qual é a cabeça de todo o principado e poderio. Nele fostes circuncidados também, com a circuncisão feita sem mãos humanas, sendo despojados da carne pela circuncisão de Cristo. Quero que você atente também para o versículo 14. Havendo anulado o escrito legal com seus decretos que era contra nós, aboliu-o inteiramente, tomando-o naquele meio e trouxe-o para fora, cravando-o na cruz. Depois de ter despojado os principados e as potestades, os expôs espetacularmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Glória a Deus, que palavra poderosa, né? Nós estamos aqui diante de um texto escrito pelo apóstolo Paulo, e Paulo, como vocês já viram o início, né, desta carta com o pastor Wanderson, ele estava enfrentando algumas dificuldades acerca do cristianismo na igreja de Colosso.
porque se filtraram no meio da igreja alguns hereges, alguns inimigos da cruz de Cristo. Paulo ele sempre enfrentou essas pessoas em suas congregações, em suas igrejas, o qual ele pastoreava, e ele cuidava do rebanho mesmo à distância, às vezes até dentro de uma prisão. E algum grupo entrou nesta igreja e trouxe várias heresias, até conhecida como a heresia de Colosso. E eles corromperam algumas doutrinas. Paulo ele está falando da sua dificuldade que ele tem logo no versículo inicial, porque ele disse: Por isso eu desejo que entendais inteiramente como é grande o meu combate, que eu tenho em seu nome, por vós, bem pelos de Laodiceia. Então, Laodiceia fazia parte de uma das 7 igrejas da Ásia, o qual João escreve em Apocalipse, e Paulo ele mostra o seu combate, a sua preocupação, porque os irmãos da Ásia, em um texto lá em Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, versículo 15, Paulo ele está explicando exatamente ali a sua dificuldade, porque ele diz que os irmãos da Ásia o abandonaram. E ele cita até nome de 2 rapazes que parece que esses dois encabeçaram aí a rebelião contra Paulo, que chamava-se Fígelo e Hemórgenes. Então, esses dois principais aí, eles trouxeram uma confusão aí contra o apóstolo. E no meio desse grupo todo, eles corromperam pelo menos doutrinas. 3 doutrinas foram atingidas na igreja de Colosso. Primeiro, a doutrina da criação, porque eles não acreditavam que Deus tinha criado o mundo, eles não acreditavam porque Deus é um ser tão superior, um ser tão grande, que não poderia ter tocado em nada que fosse material de algo que é do mundo, de algo que é corrompido. Então, eles já estariam aí pervertendo em seus pensamentos e em seus ensinos a doutrina da criação. A segunda doutrina que foi afligida por esse falso ensino foi a doutrina da encarnação de Cristo. Eles não acreditavam que Cristo poderia ser um ser divino, vir até o ser humano e encarnar-se. Essa foi uma das maiores dificuldades deles, para eles assimilar. Eles até diziam que se Cristo caminhasse sobre a areia da praia, não ficaria às pegadas dos seus pés, porque ele era um fantasma, ele era apenas espírito, não podia acontecer isso. Então eles estavam ali afligindo com muita violência a doutrina da encarnação. E a terceira doutrina que eles estavam corrompendo era a doutrina da santificação. Porque onde há esse liberalismo, as pessoas caem em grandes concupiscências. Enfim, então Paulo ele está dizendo a sua dificuldade aqui, logo de cara, no capítulo 2, porque há um contexto imediato entre o capítulo 1 e o capítulo 2, ele está continuando aqui o assunto que ele estava falando anteriormente. Ele diz assim, ó, a fim, no versículo 2, a fim de que os seus corações sejam confortados. Ele queria confortar o coração dos irmãos. Ele diz, vivendo unidos em amor. Ele queria que os irmãos vivessem em união. Ele estava trazendo conforto e trazendo união, mas essa união era união em amor. E assim alcancem toda a riqueza do pleno entendimento para conhecer. Observe o que era que eles queriam, o que era que ele queria que aquele pessoal conhecesse, o que aqueles irmãos, o que aquela igreja tinha que conhecer perfeitamente. Não era a doutrina dos agnósticos, não era a doutrina dos judaizantes, era o mistério de Deus e Pai. Glória a Deus. E ele diz, a saber, Cristo. Você observa que no versículo 26 do capítulo 1 de Colossenses, ele fala desse mistério. Ele diz, revelar o mistério que foi escondido nas eras e nas gerações, mas que agora é revelado aos santos, para os quais Deus desejou fazer conhecido, isto é, a imensa riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse texto é 26 e 27 do capítulo 1. Então, ele continua falando desse mistério. Ele diz que esse mistério é Cristo. Ele fala aqui o mistério de Deus e Pai, a saber, Cristo. Então, observe, essa mensagem que Paulo está trazendo no seu evangelho, nas suas cartas,
ele traz exatamente o que João falou lá em João, capítulo 1, versículo 18. Ele diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Deus habita em uma luz inacessível, nem dos homens viram e nem podem ver. Mas nos últimos tempos, nos últimos dias, na plenitude dos tempos, ele revela Cristo. Através de Cristo nós temos uma revelação do Pai, através do Filho nós temos a revelação do Pai. Então, esse mistério foi oculto, Paulo diz que ele foi oculto desde as eras passadas, desde os tempos e gerações passados. Então, Cristo, ele é um mistério. Se você observar no Antigo Testamento para o Novo, nós temos revelações de Deus em partes. E nós temos a progressão desta revelação. Tanto é que em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz, tendo Deus anteriormente falado de várias formas, pelos pais, pelos patriarcas, pelos profetas, né? Hoje ele fala através do seu Filho Jesus. Então, esse mistério, ele era escondido. Ele era escondido desde os tempos mais antigos. Cristo é o que é chamado na teologia sistemática de cognoscibilidade divina. O que é isso? É que Deus ele se deixa ser revelado até o ponto que ele quer que eu seja revelado por ele, tá entendendo? Então, Paulo agora ele vai trazer aqui um apocalipse. O apocalipse de Paulo está acontecendo nesse momento. Por quê? Porque o que é que significa apocalipse? Apocalipse que significa revelação, desvendar, tirar o véu. Então Paulo ele está agora trazendo esta revelação de Cristo. Aleluia. Você observa que Deus ele se mostrava no Antigo Testamento de duas formas. De duas formas ele se revelava no Antigo Testamento. Primeiro, ele se revelava através da glória. Segundo, ele se revelava através da teofania. Ele se revelando através da glória, ele vinha na forma de figura de objetos da natureza, por exemplo. Ele vinha em fogo, ele vinha em água, ele vinha em nuvem, ele vinha em relâmpagos, ele vinha em trovões. Para Israel, ele veio com a coluna de fogo e com uma coluna de nuvem. Fogo durante a noite, para o povo não morrer de frio no deserto, e nuvem durante o dia, para o povo não morrer de calor, né? Durante o dia, no deserto. Então, ele se apresenta nessas figuras. E tinha uma rocha também ali, aquela rocha que Moisés fere, e essa rocha acompanhava eles. Essa rocha era Cristo. Paulo ele deixa bem claro isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, ele diz a rocha, havia uma rocha que o seguia, e essa rocha era Cristo. Então, ele se mostrava nessas figuras. Por quê? Porque ele era um mistério escondido. Ele era um mistério que estava guardado. Ele estava no seio do Pai. A segunda forma que ele se manifestava no Antigo Testamento, através da teofania. Ele vinha às vezes como anjo do Senhor. Ele via a manifestação como 3 varões que chegavam na tenda de Abraão, nos cavalhares de Manre, e eles chegavam lá e a visão de Abraão era tão extraordinária que ele via 3 varões, mas ele não falava no singular. Ele dizia, meu Senhor, meu Adonai. Aleluia. Por quê? Porque esse Deus é um Deus e é um Deus plural em 3 pessoas, não em 3 deuses, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito. Então, Abraão, ele teve essa visão. É por isso que ele é chamado de pai da fé. E por isso que Ló não teve o nível da visão de Abraão, porque no capítulo 19 os mesmos anjos aparecem para ele, de Gênesis, né? E ele chama de senhores. Então você vê a diferença da visão de um patriarca para outro. Então ele aparece para Josué como o anjo, o capitão dos exércitos do Senhor. Ele diz para Josué, Josué, guarda aí a tua espada, lá em Josué no capítulo 5, versículo 13 e 14, guarda a tua espada, porque eu venho agora, observa a expressão, está dita lá, eu venho agora como capitão dos exércitos do Senhor. Aleluia. Então, eu creio que você está dando para entender a forma com que ele vinha se revelando, o Cristo pré-encarnado, antes da encarnação, na forma teofânica, ele aparece para o pai de Sansão, o Manoá, e ele fala com a mãe de Sansão, a mãe de Sansão fala com o seu esposo, e diz, o anjo apareceu para mim e disse que eu ia ter um filho, e abrir minha amada e tal. Então, ela chega, ele disse assim, pois eu quero ver esse homem. Então, o varão aparece novamente para ele, o anjo aparece ali, disse, você é o que falou com a mulher? Diz, eu sou. E diz, solta aí a senha para mim, diz a tua identidade.
qual é o teu nome? Aí ele diz, que queres saber meu nome, visto que ele que eu sou maravilhoso. Então nós sabemos que lá em Isaías, capítulo 9, o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glorificado a Deus, glorificado seja Deus pela sua palavra. Então observe, meus irmãos, lá atrás ninguém sabia que Deus tinha um filho. Lá atrás, nem as potestades, nem os principados, nem os demônios, eles sabiam que Deus tinha um filho, porque ele estava no seio do Pai, ele estava oculto de tudo e de todos. Tanto é que Satanás chega para tentar Jesus e diz assim: se tu és, ele tinha dúvida, se tu és o filho de Deus. Então, ele era um mistério oculto e Deus deixou para ser revelado nesse último tempo, chegando à plenitude dos tempos. Veio Jesus, né, o Filho de Deus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, e agora pelo Espírito do seu Filho nós recebemos o Espírito de adoção de filho, o qual clamamos, Abba, Pai, glória a Deus. Então, olha o que é que Paulo diz aqui, continuando o versículo 4, eu sei que tem muita coisa e não temos muito tempo para discorrer, mas no versículo 4 de Colossenses capítulo 2, eu creio que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, anotando alguma coisa, diz assim, ó, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito poderoso. Ele está dizendo que dentro de Jesus, ele está dizendo que dentro dele está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência, está guardado dentro dele, porque ele é a sabedoria personificada. Se você observar Provérbios, capítulo 2, e no versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim, ó, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, versículo 4, e se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Observa a expressão, Provérbios, capítulo 2, versículo 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos procurares. Que tesouro é esse? Tesouro da sabedoria e da ciência. Aleluia. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, Paulo ele traz esse mesmo tema para os irmãos em Efésios. Efésios, capítulo 3, e o versículo de número 9. Diz assim, ó, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, agora, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Vou repetir esse texto. Para que e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Eu estou em Efésios, capítulo 3, versículo 2. Que desde os séculos esteve oculto, escondido em Deus, que tudo criou. Aleluia. Então, Paulo, ele está dando aqui, meu irmão, já começa aqui trazendo algo muito forte. Ele já começa aqui desvendando e revelando o mistério. Ele já começa aqui dizendo que os tesouros da sabedoria estão dentro dele, porque ele é a própria sabedoria, ele é a sabedoria personificada. Em Provérbios 8 vai dizer, né, que o Senhor, no princípio, o Senhor me possuía. Quando ele estava formando o mundo, eu era o seu aluno, eu era o seu arquiteto e folgava na sua delícia. Ali fala da sabedoria, e a sabedoria é o próprio Cristo, o mistério oculto em Deus, e nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus é poderoso. Então, ele continua, versículo 4, atenção, o que é que diz o versículo 4? Isto digo a fim de que ninguém vos iluda com discurso de palavras sedutoras. Paulo estava tendo um cuidado agora, dizendo, a primazia aqui é Cristo. A mensagem de Paulo sempre foi cristocêntrica. Ele diz assim, agora ninguém vos iluda com outro discurso. Essa palavra aí, iludir, né? Ela vem do grego. Paralogizomai. Paralogizomai significa enredar ou enrolar alguém.
Significa aqui para nós no Nordeste, no Ceará, é desdroba, a pessoa que vem com migué, com queixo, né? Para ser bem popular, grosso modo. Então ele diz: ninguém vos iluda, ninguém vos engane. Mas ele diz, assim, a mesma expressão é usada por Tiago quando ele diz assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, para que vocês não sejam enganados e não sejam iludidos com discursos vãs. E Paulo continua, com palavras sedutoras. Por quê? Porque os homens hereges, irmãos, ele vem com a voz macia, igual faca na manteiga. Ele vem para dar rasteira, mas ele vem de uma forma bem sutil. Quem nunca ouviu aquela expressão dos nossos pais na fé, que diz que o demônio vem, o diabo vem com um sapatinho de algodão, não é isso? Então, da mesma forma, os hereges, da mesma forma, aqueles que trazem uma mensagem à parte do evangelho, uma doutrina espúria, eles trazem o engano embutido nas suas palavras. Então, Paulo ele está dando uma preparação para os irmãos, ele está dizendo, olha, não caia nessa esparrela, não caia na falsa doutrina destes homens. Aí ele diz assim no versículo 5, pois mesmo estando ausente na carne, certamente estou em espírito, glória a Deus, igual nós, né, irmãos? Estamos hoje todo mundo dentro de casa, ninguém está no templo, mas nós estamos ausentes na carne, mas em espírito nós estamos ligados, nós estamos concordando, nós estamos adorando, nós estamos orando, glorificado seja o nome do Senhor. Dê glória a Deus aí na sua casa. Então, pois mesmo estando ausente na carne, certamente estou convosco em espírito, regozijando-me ao ver como vós. Observe essas palavras, irmão, por favor. Preste atenção nisso. Se você não está com a sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia aí. Pega até uma caneta para você marcar algumas palavras. Colossenses capítulo 2, eu estou no versículo 5, ó. Vou repetir a leitura. Pois mesmo estando ausente na carne, certamente estou convosco em espírito, regozijando-me ao ver como vós, ordenadamente, observe essa palavra, vamos destacar ela, ordenadamente, estáis vivendo bem como a firmeza da vossa fé em Cristo. Duas palavras importantes que é necessário serem destacadas aqui. Primeira palavra, ordenadamente. Segunda palavra, firmeza, que é a firmeza da vossa fé. Ele está dizendo que, embora aquela igreja esteja sendo bombardeada com hereges, com homens inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho, ele se alegra, porque no espírito dele, ele se recreia e sente que aqueles irmãos estão vivendo ordenadamente, que a igreja está em ordem e que a igreja está firme. A palavra grega para ordenadamente é fileiras, que dá a ideia de fileiras organizadas de uma tropa de militares para a batalha. A igreja está enfileirada, a igreja está pronta para a guerra, a igreja está pronta para avançar. Eu pego esta palavra desta reflexão, deste devocional, e lanço para a igreja atual. Você que está me assistindo e que faz parte da igreja organismo, não apenas da organização, mas você está enfileirado para a batalha. Você está enfileirado para a guerra. Você tem que estar pronto para esta guerra. Você tem que estar organizado para enfrentar os dardos inflamados do maligno, porque a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Aleluia! E a igreja ela está enfileirada, a igreja ela está organizada, a igreja ela está marchando, a igreja que está enfileirada e está bem organizada, ela marcha, ela avança, ela marcha na chuva, marcha no sol, marcha com dinheiro, marcha sem dinheiro, avança com corona, avança sem corona, avança com crise e avança sem crise, porque ela está enfileirada. Segunda palavra, firmeza. Essa palavra firmeza significa baluarte sólido, coluna inamovível. Além da igreja, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Além da igreja estar enfileirada,
Além da igreja estar organizada para a batalha. Por isso que Paulo diz assim em Coríntios, não sei se é o capítulo 14 do capítulo da primeira carta ou da segunda carta, mas ele diz assim: se a trombeta der sonido de incerto, quem estará preparado para a batalha? Ele está dizendo agora que a igreja, além de estar ordenada fileiramente, enfileirada, ela está agora firme, como um baluarte sólido. Ei, meu irmão, a igreja é uma coluna e é a firmeza da verdade. O inimigo joga o dado vai, bate e volta e cai, porque ela está firme, ela não se move, é inamovível, é os pilares da fé cristã, é os pilares da doutrina apostólica, é os pilares da oração, é os pilares da consagração, é o pilar firme que não rui, que não cai, que não racha e que não é deteriorado. A igreja tem este poder, a igreja tem este adjetivo, tem esta qualidade, e nós somos igreja, nós não ruímos por qualquer besteira, nós não cairemos por qualquer coisa, ela está firme, e a igreja, você observa que a igreja do Deus vivo, ela já enfrentou muitas tempestades, já enfrentou muitas coisas, enfrentou os faraós da vida, os Herodes, os Césares de Roma, enfrentou os ditadores, enfrentou os perseguidores, mas ela continua sólida, baluarte sólido, firmeza da vossa fé em Cristo. Aí ele continua dizendo, versículo 6, assim como recebeste a Cristo, Senhor, continuai nele. Observe a necessidade da continuidade do corpo de Cristo. Ele está dizendo, continue. A continuidade, não é cessacionismo, não é para cessar, não, é para continuar, é para avançar. Versículo 7, enraizados, olha aí, edificados sobre ele, estabelecidos pela fé, assim como fostes instruídos, aquela igreja era instruída, era ensinada, abundando nisso com ação de graças, com louvores, com agradecimento. Aí ele vai falar agora do capítulo 2, agora no versículo 8 ele diz, vede que entre vós não haja ninguém que vos escravize através de filosofias vãs que não passam de meras falácias, enredando-vos, meu Deus, através de tradições humanas ou regras elementares segundo o mundo e não segundo o Cristo. Ele falou no versículos anteriores de continuidade, versículos 6 e 7, mas no versículo 8, ele fala agora sobre os desafios dessa continuidade. Paulo vai expressar aqui os desafios da continuidade da igreja, daqueles irmãos abundando em Cristo, no conhecimento. Primeiro ele usa a palavra enredando-vos. Enredando-vos aí, na palavra grega, ela significa sequestrar, raptar alguém, desviar da verdade. Então ele diz assim, ó, não deixe que ninguém faça de você presa fácil. Que pegue você aqui da verdade e coloque na mentira. Que pegue você da fé em Cristo, da doutrina de Cristo e coloque nas doutrinas falsas. É isso, é raptar, é arrebatar, é tomar com violência, por ludibriação e jogar nos caminhos e nos vales da mentira. Ele está dizendo que isso tudo vai ser vãs filosofias, e ele fala de regras elementares. Regras elementares, essa palavra aí, para o grego, que Paulo usa, é estoicheia ou estoicheia. O que significa isso, pastor? Deixa eu dizer para você. Significa, é a mesma palavra usada para astros, as pessoas que usavam a astrologia, ao invés de pregar a Cristo, eles iam para os elementares, ele ia para a parte mais mística. Então Paulo está dizendo, esses rudimentos elementares não são segundo Cristo, é segundo o mundo,
Eles estavam padecendo pelo mesmo mal do rei perverso Manassés, que posteriormente, lá no Antigo Testamento, ele se converteu. Mas eles adoravam os astros celestes, adoravam o sol, adoravam a lua. E eu acho que é por isso que a Bíblia diz que quando Josué orou, o sol parou. Ele faz questão de frisar o sol ali, o sol parou para dizer que Deus é maior que o sol, que não se deve adorar o sol, mas sim o Deus do sol, que é o verdadeiro sol, porque um salmo diz que Deus é sol e escudo, e Malaquias diz que aquele que teme o nome do Senhor, para aqueles nascerá o sol da justiça, de salvação trarei debaixo das suas asas, saltareis e correreis como um bezerro solto nas estribaias. Glória a Deus. Então ele diz assim, no versículo de número 9 agora, ele diz, irmãos, agora esse texto é poderoso. Aleluia. Vou até dar um glória a Deus. Vou até tomar água aqui. Glória a Deus. Porque nele? Nele quem? Cristo. Aleluia. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou repetir. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nós somos completos nele, o qual é a cabeça de todo principado e poderio. De novo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nós temos completos, nós somos completos nele, o qual é a cabeça de todo principado e poderio. Aleluia! Observe a expressão que Paulo está usando. Ele usa a palavra katioikoel, ou katoikeo. O que significa isso? Kat significa habitar, koi, casa. Então, habitar em casa ou estar em casa. E essa palavra estar em casa, a expressão que Paulo usa não é estar temporariamente, não é apenas um inquilino que está lá, alugou um local e depois vai sair, está temporariamente, não. Ele está falando aqui de habitar permanentemente. Ele fala aqui que habita, fixado, temporariamente não, mas permanentemente, habitou nele. Ele usa a expressão somáticos, para corpo. Ele diz habitou no seu corpo. Ele não é um fantasma, ele não é apenas um espírito, porque quando ele ressuscita, ele atravessa a parede com o corpo ressuscitado, ele come peixe com o corpo ressuscitado, ele come mel, aleluia, ele toma um favo de mel, ele come pão, porque tinha pão e peixe na brasa. Na última pesca que os discípulos foram, quando Pedro disse, eu vou pescar, e todo mundo foi, ele já estava esperando com peixe e pão assado na brasa, na beira do mar da Galileia. Aleluia. Ele está dizendo, olha, habita nele toda a plenitude da divindade, ele é o verbo encarnado, assim como João disse que ele tabernaculou entre nós, o verbo se fez carne. Então ele diz assim, e nós somos completos nele, nós não somos incompletos, nós não precisamos de outras coisas para nos completar, nós somos completos nele, nós somos enxertados nele, nós somos cheios dele, nós transbordamos do Espírito dele. Não vos embriagueis com vinho, qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito, a plenitude do Espírito Santo esteja sobre vós, porque ele nos completa, somos completos nele. Quem está entendendo isso, irmão? Glória a Deus. Aí ele diz, nós somos completos nele, qual é o cabeça? Ele é o cabeça. É o cabeça que tem primazia. É o cabeça que está em cima. Quem está em cima é quem manda. Quem está em cima é quem comanda. Quem está em cima é quem está no trono. E quem está no trono tem o controle. Quem está no trono tem o cetro. Quem está no trono tem o senhorio. Quem está no trono tem autoridade. Quem está no trono está na direção. Quem está no trono está na direção. Quem está no trono está guiando.
Aleluia! Então ele está acima de tudo, acima de todos os principados e potestades, acima do diabo, acima dos homens, acima dos reinos. Ele está acima dos governos, ele está acima dos reis, ele está acima dos príncipes, ele está acima dos déspotas, ele está acima dos grandes, dos milionários, ele está acima de todos, porque ele é o cabeça, é ele aonde habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Paulo diz que ele é o cabeça. Ainda no versículo de número 19, ele diz: rejeitando aquele que retém, que é cabeça, os homens rejeitando. Agora, Paulo ele diz assim: ó, nele foram circuncidados também com a circuncisão feita sem mãos humanas, sendo despojados da carne pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo de sua morte, foste também com ele ressuscitado através da fé que opera no poder de Deus, o qual ressuscitou dos mortos. Agora, ele vai pegar um pouco dos agnósticos e um pouco dos judaizantes, porque os judaizantes houve uma confusão tremenda aí, essa confusão, o clímax dessa contenda se deu lá em Gálatas também, porque eles queriam dizer para os irmãos da Galácia do Sul que eles só eram salvos se eles circuncidassem, se tivesse uma marca na pele, uma marca no corpo. Mas o desejo de Deus não foi uma marca no corpo, foi uma marca no coração. Observe Deuteronômio, capítulo 30, no versículo de número 6, a Bíblia diz assim, ó, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivais. Então, o maior desejo de Deus não era um corte no prepúcio, era um corte espiritual no coração, um corte profundo no seu interior. Glorificado seja Deus. Então, ele está dizendo aqui, ó, e no versículo 12, ele está falando exatamente do batismo, o batismo literal, que é uma representação do nosso batismo simbólico, quando descemos as águas. Observe Romanos, no capítulo de número 6, ele vai falar exatamente essa expressão do batismo. Olha só, capítulo 6 de Romanos, versículo de número 1. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então, observe o seguinte, ele está falando aqui, versículo 12, sepultados com ele no batismo na sua morte, fostes também como ele ressuscitados, através da fé que opera no poder de Deus, o qual ressuscitou dos mortos. Então ele fala aí da circuncisão, que ela é tipificada pelo batismo literal. Tipificada pelo batismo literal. E esse batismo aqui, só teve um camarada que eu vi na Bíblia, que passou por ele, o registro, que foi o ladrão da cruz. Ele foi batizado na morte, né? A semelhança da morte de Cristo. Por quê? Porque ele estava crucificado lá com Cristo. Então ele creu e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado ali na morte, no batismo literal, no seu corpo, ele sentiu. Então ele está dizendo que a circuncisão apontava para isso, né? Para a ressurreição, para o batismo. E o versículo 13 diz, a vós que neste tempo estáveis mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos deu a vida juntamente com ele, havendo perdoado todas as vossas ofensas. Versículo 14, estou terminando, diz assim, havendo anulado o escrito legal com seus decretos, que era contra nós, aboliu inteiramente, tomando daquele meio e trouxe-o para fora, cravando-o na cruz, depois de ter despojado os principados e as potestades.
os expôs espetacularmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Aleluia. Observe o que ele diz, anulando, essa expressão aí, anular, né? É cobrir com graxa, é apagar, é tirar, era limpar as palavras escritas num manuscrito, num documento. O escrito legal aí vem de dogmacin, que significa sentença escrita na mesa de um juiz. A sentença que estava escrita foi anulada, foi apagada. Paulo tinha em mente aqui a ideia de um tribunal, onde estava exposto numa folha, foi apagado, foi apagado e tirado e anulado. E a Bíblia diz, aqui eu encerro. Devendo, estava com uma dívida impagável. Então nós não tínhamos shalom, nós não tínhamos paz. Nós precisava de um shalem, precisava de um pagamento. Então Cristo na cruz, ele faz o nosso shalem, ele faz o nosso pagamento, ele foi o nosso shalem para que nós tivéssemos shalom. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E tinha muita coisa ainda, não terminei o capítulo de ler, né, e expor, mas nós lemos inicialmente. Depois você medite aí na sua casa, acompanhe, leia aí na sua casa e faça o seu estudo e o seu devocional. Espero ter contribuído, espero ter lhe ajudado e espero ter lhe edificado com essa palavra da parte de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, nós te pedimos a tua paz a cada dia, porque o Senhor efetuou o pagamento na cruz e riscou a promissória, riscou o escrito de dívida, aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Fica conosco, Deus, durante todo esse dia, abençoa a casa de cada um, abençoa os lares de cada um e nos ajuda. Ajuda, Senhor, ajuda-nos a prosseguir, ajuda-nos a ir em frente. Tem misericórdia do mundo, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do Brasil. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.